claramente que o que nós estamos aqui a definir é a taxa de IMI. E depois está dito que acontece, porém, que a descida desta taxa é aplicável a todos os proprietários para a primeira habitação na cidade do Porto, com base naquilo que foi aprovado em 4 de dezembro de 2018, que é o Regulamento de Isenções de Impostos Municipais do município do Porto, que consagra um desconto de 15% sobre o IMI liquidado. Vamos lá ver. Toda a gente que recebe o IMI em casa, na cidade do Porto, o IMI que lá aparece é este IMI, 0,324. Depois, o município do Porto dá um desconto sobre este IMI, porque, infelizmente, no país, embora o imposto seja municipal, é um imposto centralmente tratado do ponto de vista da AT. E, portanto, muita gente tem essa dúvida até, quando recebe o IMI em casa, porque aquilo que lá aparece como taxa não é aquilo que, efetivamente, as pessoas pagam. Porque o que aparece lá como taxa é 0,324, que é a taxa de IMI. Mas depois as pessoas recebem um desconto de 15% sobre essa taxa, habitação própria. que for habitação própria. Para os municípios da cidade do Porto, isto é importante ficar claro, a taxa de IMI na cidade do Porto é 0,2754%. Elogiamos na altura a criação de benefício fiscal. Porquê? Porque nós sentíamos que andávamos a baixar o IMI e estávamos a baixar o IMI para todos, as coisas que nós não queríamos baixar. Então foi quando foi criado este regime do benefício fiscal e, portanto, ele mantém-se. Toda a gente beneficiava da redução de IMI. Nós, neste momento, colocamos o IMI naquele limite, que é acima do 0,3, mas que efetivamente permite que o Porto seja a única cidade do país, e volto a repetir, a única, onde os residentes da cidade pagam abaixo da taxa legal mínima, que é 0,3. Não há nenhum município do país que tenha uma taxa abaixo de 0,3. Nenhum. E o Porto consegue ter uma taxa abaixo de 0,3. E é exatamente por isso, por essa possibilidade de discriminação através do benefício fiscal, que nós gostaríamos que o assunto voltasse à Assembleia relativamente à questão dos centros históricos. Como se recorda, um assunto que já aqui foi abordado. Porque nós aí... É uma lei cega, não é? Portanto, devia-se deixar que fosse o critério... Ou seja, se nós, aquilo que nós quereríamos beneficiar nos centros históricos devia ser alvo de benefício fiscal e não de zerar a taxa. Eu queria colocar 2 perguntas, uma relativa aos devolutos. Se a Câmara Municipal de Porto tem identificado os prédios devolutos à autoridade tributária e, de igual forma, para os degradados, para esta majoração em 30% dos prédios degradados. Se assim é, também qual é o universo de degradados, o universo de devolutos de que estamos a falar? Portanto, prédios degradados na cidade do Porto temos 300. Isto é alvo de comunicação direta e portanto, temos isto perfeitamente identificado. Como sabem, o problema dos devolutos é um problema grave do ponto de vista de todas as cidades. Porquê? Pela questão da litigação que existe entre proprietários e depois os municípios do ponto de vista do que é efetivamente considerado um prédio devoluto. Nós, neste momento, temos o cadastro completo já de tudo aquilo que consideramos como prédios devolutos do ponto de vista da cidade do Porto. Fizemos esse levantamento, temos esse cadastro todo na nossa posse e vamos começar agora, e porque temos também já um parecer jurídico que nos dá força do ponto de vista daquilo que é a forma como podemos, com elevados graus de certeza, fazer esta majoração, sem termos aqui litigações em tribunal, depois que se arrastam e que são completamente inconsequentes. Vamos começar a desenvolver este processo a partir de setembro, outubro, e, portanto, nós já o fazemos para os degradados, é importante dizê-lo. Também as associações de moradores, foi outra das notas que também na altura resolvemos, que no regulamento, creio que se mantém por 5 anos, que é necessário rever e ter isso em conta dentro de algum tempo. Pronto, portanto, tudo isso mantém-se na questão dos incentivos, é assim, Sr. Vereador? Anualmente apresentamos o relatório deste regime de isenções, onde identificamos o número de munícipes que beneficiam da redução do IMI e também as associações de moradores que beneficiam desta redução. E, portanto, iremos apresentar este ano novamente o mesmo relatório. Sobre esta medida e a redução da carga fiscal, para o PSD sempre foi uma das prioridades. Apresentamos nas autárquicas 2021, considerando a diminuição da carga fiscal
para nós de extrema importância na cidade do Porto e por isso também estar contemplado no acordo de governação atualmente vigente entre o PSD e o Movimento Rui Moreira. Conseguimos em 2021 uma redução de 0,5%, agora aprovada é esta em 0,5%, em que traduz uma redução de 20% da participação da Câmara Municipal neste imposto, fixando uma taxa de 4%, o que consideramos uma mais-valia e é com regozijo que o nosso contributo e que vemos o nosso contributo para o bem da cidade, nesta fase especialmente difícil para todos, nomeadamente para os portuenses, com a inflação ou problemas orçamentais das famílias, esta redução consideramos que assume uma especial importância. Ora, a autoridade tributária, nas notas que acompanham os dados estatísticos relativos a 2021, diz que 44,45% dos agregados para estes não é apurado qualquer valor de IRS. Isto denota que esta medida favorece os grandes rendimentos mais altos e parece-nos, não é novidade, uma opção errada de política fiscal municipal que nós próprios não proporíamos. Em relação a esta questão, já noutros momentos nos pronunciamos, mas volto a repeti-lo, na cidade do Porto quase metade das famílias não paga IRS, logo não é beneficiada com esta medida. No entanto, a cidade tem um prejuízo de cerca de 3 milhões de euros de receita que poderia ter e que poderia ser aproveitada, olha, para melhorar, e que, além da tarifa da água, da tarifa social da água, da diminuição do preço da água e do saneamento para as famílias carenciadas, para as coletividades, para, enfim, associações e outras organizações que precisam desse apoio. Quero dizer que o PSD acompanha algumas das preocupações referidas pela senhora vereadora do Bloco de Esquerda, contudo, não podemos deixar de salientar esta proposta que visa também a questão da classe média, que entendo que não seja uma preocupação vossa, mas estamos sempre a ostracizar aqui uma classe média e, nomeadamente, os nossos jovens, quando recebem um pouco mais do que o vencimento mínimo, então não devem ter direito a qualquer ajuda ou benefício. E, portanto, chegamos a uma altura em que não há questão do tal elevador social, estamos constantemente a desvalorizar aqueles que, por força do seu trabalho, criam riqueza e têm ou pretendem possibilidade de progredir na carreira e ver isso vertido no fim do mês. A questão da fiscalidade que foi aqui falada é um ponto relevante, mas estamos a falar de um país que tem dos sistemas fiscais mais regressivos da Europa, ou seja, Portugal tem um peso dos impostos indiretos, quando a média europeia é 50-50 entre impostos diretos e impostos indiretos, Portugal tem 41% de impostos diretos, 59% de impostos indiretos. Toda a gente percebe que o efeito dos impostos indiretos é completamente regressivo, ou seja, temos uma asfixia fiscal do ponto de vista daquilo que são as pessoas com menores rendimentos, e aí não vejo, de facto, nenhuma intervenção do ponto de vista político nesse sentido. Há uns 2 ou 3 anos atrás, numa altura em que nós nos esforçávamos por baixar o IMI, e o abaixamento do IMI foi um abaixamento muito significativo, e já falamos há pouco dos benefícios fiscais. Nós hoje, para quem tem habitação própria, qualquer que seja o seu nível de rendimento, tem o IMI mais barato do país. O Bloco de Esquerda propôs, e foi aceito pelo Parlamento, a criação da Lei Mortágua, que objetivamente foi uma apropriação de uma sobrecarga sobre o IMI, que é o imposto municipal, e que ficou para o Estado. É bom nós não nos esquecermos disso. E nessa altura não houve quem me acompanhasse nessa preocupação. Eu considero que essa taxa é uma taxa que, a existir, devia mais uma vez ser dos municípios. É uma sobrecarga objetiva sobre a classe média, que ainda por cima foi confiscado aos municípios por parte do Estado, por proposta do Bloco de Esquerda. Não tivéssemos isso, provavelmente não teríamos que entrar neste tipo de benefícios fiscais, porque este benefício fiscal não compensa para muitas famílias daquilo que foi essa sobrecarga que foi feita.
Mas nesta matéria da derrama, nós estamos inteiramente de acordo, ou seja, quer dizer, uma empresa que esteja em dificuldades, por definição, não terá lucro, e nós precisamos mesmo de fazer escolhas fiscais relativamente a esta matéria. Apenas referir que, no âmbito da articulação entre aquilo que é a política fiscal definida a nível central e aquilo que são as opções locais, creio que houve uma medida que era sucessivamente pedida também pelos pequenos e grandes proprietários, empresários, relativamente ao pagamento especial por conta. A antecipação o adiantamento de IRC que as empresas tinham que dar ao Estado foi extinto e, portanto, acabou e bem. E isso também já agora, é uma medida, muitas vezes se fala dos apoios às empresas, acho que é algo que deve ser restado e que beneficia, como é evidente, as empresas do Porto.